Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tá tudo bem? Lua, está me vendo aí? Acho que eu fiz alguma coisa que não deu certo. Deu certo agora? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Minha câmera ainda tá ao contrário? Lua, deu certo agora? Ai, Lua, o que eu tenho que fazer aqui? Agora deu certo? Oi, gente, desculpa aí, tá tudo bem por aí? Tá certo, Lu, agora? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Agora eu acho que deu certo, tá certinho agora, né? Obrigado. Quero pedir para vocês, me desculpando aí, acho que minha câmera tava ao contrário, mas agora tá tudo certo, né? Boa noite, Fátima, boa noite. Nós vamos hoje estar falando sobre um assunto que é bastante interessante. Boa noite, Fátima, outra Fátima. Boa noite, pessoal. Vamos estar falando nessa noite sobre os comportamentos. E eu quero estar conversando com vocês. É uma conversa de amigas. Pode ser? Vocês me ajudando e eu também falando e ajudando vocês. Se vocês puderem convidar alguém que queira e precise de ouvir sobre esse assunto, a gente vai estar falando sobre os comportamentos, o que está por trás, né, dos comportamentos possessivos. E a gente vai falar muito sobre o comportamento masculino, porque no comportamento, o masculino, ele é mais, digamos assim, mais visto, né? Por causa dos relacionamentos. Mas os comportamentos obsessivos, eles também se dão nas mulheres, né? Com amigos, no trabalho, na família, em casa, né? Às vezes entre pais, né? Pai e filho, mãe e filha. E o que a gente pode estar fazendo para ajudar essas pessoas? Porque a gente vai focar no homem, mas não existe um estereotipo, um tipo de homem para você que tenha um sinal na testa dizendo que ele é possessivo, obsessivo. Não tem. Porque não tem uma classe social. Porque eles podem ser pessoas estudadas, pessoas com menos estudos, pessoas que de formação religiosa, pessoas que têm um financeiro melhor, outros não tão bom assim. Então não tem um tipo, né? Existem vários tipos de pessoas que têm esse comportamento. E o que a gente pode estar fazendo para a gente lidar com essas pessoas, né? Quando a gente se relaciona com essas pessoas, o que a gente pode fazer? Já que é uma pessoa que a gente ama. Oi, Rose, boa noite, Rita. Sejam todas muito bem-vindas. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir fazendo. Eu vou tentando responder na medida do possível que eu souber, tá bom? Então, o que a gente pode estar fazendo
quando a gente se relaciona com as pessoas possessivas, já que a gente ama essas pessoas, né? Pode, no caso dos esposos, que são as pessoas que a gente vai estar mais falando agora. Mas a gente tem também as irmãs, as filhas, as pessoas no trabalho, as pessoas da família. E o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Eu anotei algumas coisas aqui que eu vou dividir com vocês, para que vocês também possam estar ajudando outras pessoas. Uma delas é as dicas que vocês precisam de saber para poder estar se relacionando com essas pessoas. Porque geralmente, gente, as pessoas que são obsessivas, elas são pessoas doentes. Por trás desses comportamentos, tem pessoas totalmente desequilibrada no sentido de a pessoa é muito insegura, a pessoa é muito desconfiada, a pessoa que ela desconfia de tudo e de todos. Oi, Neto, boa noite lá, obrigado, vocês estão aqui com a gente. Vamos estar aprendendo nessa noite sobre os comportamentos, né, possessivos, como que a gente pode estar se ajudando a nós mesmos e aquelas pessoas que a gente ama e que a gente se relaciona. Então, o problema é que essas pessoas, elas não têm um tipo, como eu disse, né? E elas também, elas entram nos relacionamentos devagarzinho, elas vão entrando, elas não entram assim mostrando já quem elas são. Elas entram meio que disfarçadas nos relacionamentos. Há também aqueles que entram nos relacionamentos já de cara, eles também já não disfarçam não aquilo que eles são. E como que a gente pode fazer com essas pessoas? Já que eu amo esse marido, essa mulher, essa mãe ou essa irmã. A primeira coisa que a gente precisa de fazer é mostrar para essas pessoas que a gente está ali relacionando com elas, mas que a gente não aprova aquele tipo de comportamento. E uma das dicas que a gente sempre fala é: esteja sempre dialogando com essas pessoas. Embora muitas acham, às vezes a gente acha que não vai adiantar eu conversar, porque a pessoa não quer entender, a pessoa não quer fazer aquilo que tem que ser feito. Mas, gente, o diálogo, ele é o principal em todo e qualquer relacionamento. No caso dos esposos que são muito possessivos, as mulheres precisam de observar o seguinte: por que eles são dessa forma? O que eles começam a exigir dessas mulheres para que o ego deles sejam satisfeitos? Então, qual que é as características dessas pessoas, principalmente desses homens? O homem ou a mulher, porque a gente está falando do comportamento masculino, mas também tem as mulheres possessivas, e quando elas são possessivas, é muito difícil lidar com a pessoa possessiva. Aquela pessoa que é obcecada, aquela pessoa que tem aquelas neuroses. Então, qual é a característica dessas pessoas? Primeiro, quando ela começa o relacionamento, ela exige a mudança do outro. Ela quer porque quer que o outro mude totalmente por causa dela. Isso inclui tudo: o gesto, a forma de vestir, a forma de falar, que exclui os amigos. Então, a partir daí, a gente já tem que estar começando a observar. Exige muita mudança e ninguém muda de uma hora para outra. E a pessoa também só quer que o outro mude. A pessoa não quer mudar. Então, a característica da pessoa que é possessiva, uma das características é isso: ela exige demais que o outro mude. O outro tem que mudar, ela não. Outra coisa,
o ciúmes exagerado. A pessoa que é possessiva, ela vê coisas onde não existe. Então, como ela é muito insegura, ela ou ele, né, eu digo a pessoa do ser humano, como a pessoa é muito insegura, então a pessoa tem aquele ciúme exagerado, ela desconfia de tudo e de todos, até da própria sombra. Qual é a outra característica? É a invasão de privacidade. Quando você se relaciona com a pessoa obsessiva, você não tem privacidade. A pessoa quer vasculhar as suas coisas o tempo todo, ela quer vasculhar o seu celular, ela quer vasculhar o seu computador. A pessoa não se sente segura, ela até gosta de estar com você, ela quer ficar com você, mas ela não se sente segura porque o problema não é em você, o problema é na pessoa, entendeu? Então, outra característica da pessoa obsessiva é aquela pessoa muito chantagista. Então a pessoa, ela sempre está fazendo chantagem para ela adquirir aquilo que ela quer. Então, ela está sempre rebaixando o outro, ela está sempre colocando o outro para baixo. Os esposos possessivos, eles têm esse domínio sobre as mulheres, porque o homem tem um poder muito grande de persuadir. E a mulher, se ela não souber o seu alto valor, ela vai cedendo, porque ele vai exigindo que ela mude. E quando ele faz isso, ele vai fazendo isso na chantagem, na manipulação. E quando a pessoa vê, a pessoa vai se tornando outra pessoa que ela nem gostaria de ser, mas ela vai cedendo, Por quê? Porque o outro vai exigindo isso dela. Então, a gente precisa estar sempre observando esses comportamentos dessas pessoas. E como que eu lido com essas pessoas? Eu gosto desse marido, dessa esposa ou dessa irmã, dessa pessoa que eu considero possessiva. Porque tem amizades também que é possessiva. Aquela amiga que quando você está com outra pessoa, ela tem ciúmes, ela quer que você seja só sua amiga. Então, gente, não é só entre os homens. Esse comportamento também está entre as mulheres, entendeu? Então, como eu lido com essa pessoa? Sempre mostrando para ela que ela precisa de ajuda. E você tem que estar sempre mostrando o desconforto. Por exemplo, as esposas têm esse problema, por exemplo, o marido vai fazendo coisas e elas vão calando, vão ficando caladas para tentar um relacionamento. E eu digo sempre, tudo no início é mais fácil. Quando você está no início de um relacionamento, pode ser de amizade, pode ser de trabalho, pode ser de casamento. No início, as coisas é mais fácil ir fluindo. Então, é sempre bom, no início, a gente está mostrando para essa pessoa, olha, esse seu comportamento não está certo. É sempre mostrando. Justo, a Lua está falando, a gente precisa se permitir sentir. Justamente, Lua. Porque a pessoa que está nesse problema de estar sempre manipulando, ela acha e ela quer estar no controle da vida do outro. O outro não pode. O outro não pode querer, o outro não pode sentir. Então, eu atendo várias mulheres com essa queixa do tipo, o meu esposo está sempre falando, se você se separar de mim, quem vai te querer? Olha, isso é uma chantagem e é uma manipulação. Ou seja, durante a vida toda, a pessoa está ali ao lado daquela pessoa, deixou de trabalhar, deixou de desenvolver a sua vida no profissional, para cuidar do lar, do marido, dos filhos. E essa pessoa não valoriza. E essa pessoa está sempre colocando a outra para baixo. Gente, quando você está do lado de uma pessoa que sempre te coloca para baixo, essa pessoa tem problemas. E os problemas são
de inferioridade, complexo de inferioridade, só que ela não sabe que tem, ou às vezes ela sabe, mas ela não deixa transparecer. A autoestima lá embaixo, aquela pessoa desconfiada de tudo, aquela pessoa que ela tá sempre mostrando para o seu parceiro, para sua parceira, que se essa pessoa não tiver com você, que você vai estar desprotegida na vida. Então, essa é uma característica da pessoa que é obsessiva. A pessoa está sempre colocando o outro para baixo, porque ela precisa de estar no controle, ela precisa de manipular, ela precisa de... a palavra dela sempre tem que ser a última. Então, o que é no relacionamento que a gente tem que estar tentando ajudar essa pessoa? É mostrando para ela, olha, você precisa de mudar, o seu comportamento não está certo, esse seu jeito está me sufocando. Porque também as pessoas que são possessivas, gente, elas usam aquela palavra que ela diz assim, eu faço isso por amor, eu estou fazendo isso para o seu bem. Então ela está sempre usando isso, esse tipo de palavra, para continuar sendo, mandando, para estar sempre manipulando. Então, a pessoa que está ao lado, ela tem sempre que estar mostrando para ela, você está me sufocando, esse comportamento seu não está certo, vamos buscar ajuda. Então, exercitar o diálogo é a melhor coisa que a gente tem que fazer quando a gente está num relacionamento que tem uma pessoa possessiva. Outra coisa que a gente precisa de estar sempre mostrando para essa pessoa é que eu estou sempre falando a verdade, nunca menti. Por maior, ou tipo assim, vai doer, mas sempre diga a verdade. Porque a pessoa que é possessiva, que ela é obcecada com as coisas, ela é muito desconfiada. Então ela desconfia dela mesma o tempo todo. Então o que acontece? Quando eu lido com a pessoa que é obcecada, que é possessiva, eu preciso de estar sempre falando a verdade. Por mais que essa verdade doa. Pode doer, mas o melhor é você sempre falar a verdade para essa pessoa. Outra coisa que a gente precisa de estar fazendo com quem é possessivo, colocar o limite. Sempre colocar o limite nessa pessoa. Porque a pessoa que ela é obcecada, que ela é possessiva, gente, ela não tem limite. Quanto mais eu cedo, mais ela quer que eu vou cedendo. E daqui a pouco, quando eu tô nesse jogo, quando a pessoa olha para dentro de si, a pessoa nem se reconhece mais. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou a extensão do meu marido, ou eu sou a extensão da minha mulher. E o bonito da relação, gente, é eu ser eu e o outro ser o outro. É isso que é o bonito da relação. A beleza de todo relacionamento é isso, é você ser livre, é você poder ir e vir a hora que você quiser. Porque dentro de um relacionamento sadio existe o respeito. Então eu preciso de estar sempre colocando limite nessa pessoa. Por exemplo, esses dias uma paciente minha me contou a história de que o esposo queria porque queria que ela fosse até ele tinha vindo da rua com um animal para ela olhar, o animal estava todo machucado, sangrando, ela não pegou esse animal, foi ele que foi buscar, e ele começou a gritar na porta para ela vir ver, olhar, ela falou, não, eu não vou, eu não peguei animal, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. E ele forçando, gritando que era para ela ir ver. Por quê? Porque ele já estava acostumado a gritar com ela o tempo todo e ela sempre cedia. E aí a gente conversando esses dias, ela falou, eu fiquei, Lourdinha, impressionada comigo, como foi que eu dei conta. Porque durante 32 anos eu falei só sim, 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 eu me anulei o tempo todo. Entendeu? Eu adoeci o tempo todo, eu me anulei como pessoa. Eu disse sim para essa pessoa o tempo todo. E
depois que eu comecei a fazer as terapias, ela me contando, eu consegui falar, não, eu não vou até aí. Eu não chamei, eu não peguei nenhum cachorro da rua machucado. Eu não gosto de olhar para isso. E ele gritando. Então, gente, é você colocar limite. Porque a pessoa que ela é possessiva, ela não tem limite. Quanto mais você cede, mais a pessoa quer que você ceda. Porque ela é um saco vazio. Dentro dela tem um vazio muito grande. Então, ela precisa sempre estar manipulando o outro. Então, coloque sempre limite na pessoa que está ao seu lado. Isso em todos os relacionamentos. Não é só entre marido e mulher. É entre pais e filhos. É entre amigos, no trabalho. Porque quando você vai dizendo sim, 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 sim o tempo todo, você vai mostrando para aquela outra pessoa que você não tem, que você não sabe nem quem você é. Então, quando eu começo a colocar limite naquela pessoa que é possessiva, que quer mandar em mim o tempo todo, eu acabo que eu estou ajudando aquela pessoa a dizer para ela, olha, eu só vou ceder até aqui. Daqui para cá, não tem como mais. Então, é a gente fazer essa conexão com essa pessoa. E vocês aí, conhecem alguém que tem esse tipo de comportamento possessivo? Vocês já viveu com alguém? Vocês conhecem alguém? Me fale aí nos comentários, que vai me ajudar também a gente estar conversando. Então, porque eu coloquei aqui a observação, que se você achar que já tentou de tudo, mas que você não viu melhora nessa pessoa, você tem que partir para um outro tipo de ajuda. Gente, porque tem pessoas que ela é tão doente, ela é obcecada, é possessiva, é tão doente que ela precisa, além de fazer terapias, ela precisa também de ir ao médico. A gente precisa de estar olhando isso, porque tem pessoas que precisam de tomar medicamentos. A Lua está dizendo que já teve um namorado assim. Então, não é sufocante, Lua? É horrível a gente viver ao lado de uma pessoa assim. A pessoa que sufoca o outro, ela não tem amor próprio nem por ela. Então, é uma pessoa doente, é uma pessoa que ela precisa de ajuda. Não é, Lua? Quando você vive com uma pessoa assim, a outra pessoa te sufoca, ela te tira o ar. Então, o que a gente precisa de estar fazendo? Tá sempre mostrando para essa pessoa, olha, eu gosto de você, mas eu não estou dando conta de conviver com você com esse tipo de comportamento. Então, quando a gente fala isso para outra pessoa, a gente acaba que a gente está ajudando essa pessoa. E se eu não falo, eu vou só guardando aquilo para mim, eu não mostro para a pessoa que ela precisa de buscar ajuda. É horrível. É isso mesmo. A pessoa que convive com outra pessoa assim, é um relacionamento sufocante. Por mais que a gente ame essa pessoa. Então, o que a gente pode estar fazendo? Mostrando para essa pessoa que ela precisa de buscar ajuda. Então, assim, olha só, por trás de toda pessoa possessiva tem uma pessoa doente, como eu disse. Como assim, Maria de Lourdes? O emocional dessa pessoa está todo detonado. Ela quer mandar no outro porque dentro dela está tudo arrebentado. Então, ela precisa de ter a posse daquela outra pessoa. Não é nem um companheiro e uma companheira, é uma posse, é uma coisa. Eu tenho que mandar para poder eu me sentir bem, o outro tem que me obedecer. Gente, isso é horrível. Viver em um relacionamento assim é muito estressante, é muito sufocante. Então, o que a gente pode estar fazendo? Olhando para dentro de nós, observando se o meu comportamento sufoca a pessoa que está comigo. E não tem problema você estar perguntando.
Por quê? Porque se eu amo a pessoa que está comigo, eu quero o melhor para essa pessoa. Então, o que eu tenho que estar fazendo? Eu preciso como que eu posso deixar de ser possessivo? Se você é uma dessas pessoas, ou se você convive com alguém que é assim, o que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa precisa querer mudar. Esse é o primeiro passo. Hoje eu atendi uma moça que ela falou para mim assim, eu já tentei suicídio 3 vezes. E hoje essa semana eu falei para minha família, eu preciso de ajuda. Aí eu falei para ela, parabéns, porque o primeiro passo da cura é quando eu olho para dentro de mim, observo o meu comportamento e falo, realmente eu preciso de buscar ajuda. E hoje eu atendi essa moça pela primeira vez, uma menina nova, uma menina de 18 anos, mas que já tentou suicídio 3 vezes. Porque a dor que ela tem dentro dela é muito grande, gente. Então, ela tem problemas desde a infância. E ela já tentou 3 relacionamentos. Todos os 3 relacionamentos não deu certo. Ela só tem 18 anos. Por quê? A pessoa que tem problemas dentro dela, ela não gera conexão com o outro. Não gera. Por mais que ela ame, ela quer ficar com o outro, mas ela não gera conexão. Porque aqui dentro dela e aqui dentro dela precisa de ser mudado. Aí você me pergunta, mas tem como? Tem. Dentro do processo de terapia, tem como a gente ressignificar esses casos. Por exemplo, casos de abuso, casos de pessoas que foi abandonada desde a sua infância. A pessoa que sofreu abandono, ela tem aqui dentro dela aquela coisa de não ser amada, aquela coisa de ser sempre abandonada. Como a menina que eu atendi, ela falou, eu não sei porquê, mas eu tô sempre me sentindo só. Eu posso estar no meio de multidão, eu tô sempre me sentindo só. Então, gente, a gente precisa de estar olhando para dentro de nós e observando qual que é o nosso sentir. O que é que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso? Tá? Tem coisas que já tá dentro de nós e outras coisas que tá acontecendo. Então, eu preciso de estar buscando ajuda. Então, se eu sou uma pessoa possessiva, o primeiro passo que eu tenho que dar é eu querer mudar. Eu tenho que falar, gente, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda. Porque você vai encontrar pessoas para te ajudar. Outra coisa, aprenda a ser feliz sozinho, gente. As pessoas que são possessivas, elas têm tanto medo de serem abandonadas, que elas colocam a felicidade delas sempre na responsabilidade do outro. Ou seja, eu sou feliz se. Quer dizer, se você me abandonar, se. Então, eu sempre estou colocando a minha felicidade na mão da outra pessoa. Então, o outro passo que eu tenho que aprender é ser feliz sozinha. Eu não preciso do outro para me ser feliz. Eu preciso do outro para dividir a vida, se eu quiser. Mas ser feliz não. Eu tenho que aprender a ser feliz sozinha. Por quê? Porque no meu relacionamento, esse outro companheiro ou companheira, ou amigo, sei lá, amizade, ele vai acrescentar na minha vida, mas ele não tem a responsabilidade de me fazer totalmente feliz. Não, eu tenho que ser feliz. Aí, quando eu estiver feliz, eu entro num relacionamento. As pessoas fazem o contrário. Elas estão se sentindo abandonadas, elas estão se sentindo tristes, elas estão se sentindo depressivas. Aí elas vão atrás de um relacionamento. Elas fazem o contrário, elas invertem a situação. Ninguém pode colocar a responsabilidade da sua felicidade no outro. Não. O outro já tem a responsabilidade de se fazer feliz. Então, quando eu sou feliz comigo mesmo,
eu sou feliz com as demais pessoas. Eu sou feliz comigo, eu sou feliz com o universo, eu sou feliz com quem está do meu lado. Então, porque a felicidade é um estado de espírito. Mas as pessoas, elas têm trocado isso, elas têm depositado no outro a responsabilidade de ser feliz. Então, uma das coisas que a pessoa possessiva precisa de aprender é ser feliz sozinho. É possível? É possível. Eu tenho que me amar ao ponto de eu ser feliz onde quer que eu esteja sozinho. Aí, se eu tiver uma outra pessoa, essa outra pessoa vai me acrescentar. Mas ela não pode ser responsável pela minha total felicidade. Entenderam? Então, o que é eu me permitir sentir? Que a Lua colocou, que nós devemos nos permitir sentir. É eu olhar para dentro de mim e ver, uai, por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou me sentindo assim? O que está faltando dentro de mim? É eu, gente, começar a fazer essas perguntas para mim. Eu não posso falar assim, não, eu não estou feliz, fulano, porque você está me fazendo isso, isso e isso. Não. Quando eu me permito sentir, eu começo a olhar para dentro de mim e começo a me fazer pergunta. Maria de Lourdes, por que você está sentindo assim? Entendeu? Eu devo me perguntar a mim mesmo. Eu sou totalmente responsável pela minha felicidade. Eu não posso colocar a minha responsabilidade no outro. O outro já tem o papel de fazer ele mesmo feliz. Então, se você é uma pessoa possessiva, procure, aprenda a viver sozinho, ser feliz sozinho. Porque o outro vai só te acrescentar a sua felicidade. Outra coisa, esteja sempre te observando os seus comportamentos e pedindo desculpa pelas coisas que você faz. Porque tem pessoas que, além delas magoarem tanto, elas ainda se acham no direito de não pedir desculpa. Não, o outro é que tem que pedir, o outro é que tem que vir. Gente, isso é nobreza de alma. Quando eu faço alguma coisa com alguém e eu então olho para dentro de mim e falo, meu Deus, eu magoei fulano. Então eu preciso de pedir desculpa, mas é as mais sinceras desculpas, não é só da boca para fora. E tentar não repetir mais aquele comportamento. Então, quando eu faço isso, eu estou me ajudando. Outra coisa que uma pessoa possessiva, para ela deixar de ser possessiva, ela tem que começar a fazer. Mudar a sua rotina é uma coisa ótima, gente. A gente precisa de estar sempre mudando de rotina. Porque a rotina, ela cansa. Ela cansa o relacionamento, ela cansa o trabalho. Então, se você pode, sempre que você puder, vai mudando a sua rotina, porque isso vai te ajudar e muito a você se sentir melhor com você. Quando eu estou me sentindo melhor comigo, as outras pessoas fica mais fácil de eu lidar. Agora, quando tá ruim aqui dentro de mim, quando tá ruim aqui dentro, tudo fica ruim, gente. Não é o marido, não é a mulher, não é o meu emprego, não é a casa onde eu moro, não, é porque tá ruim aqui dentro. Às vezes a gente fala assim, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse um marido melhor, ou se eu tivesse uma mulher melhor, ou se eu tivesse um emprego melhor, eu seria feliz. Não, gente, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem agora. Porque quando eu entro nesse estado de gratidão, agradecendo pelo que eu tenho agora, o universo vai me acrescentando as demais coisas. E isso é bíblico também. Isso é bíblico, tá? Então, tente mudar a sua rotina sempre que você puder. Outra coisa, aprenda a viver aqui, agora, no presente. As pessoas que são possessivas, o que é que elas fazem? Elas também ficam muito ou no passado ou no futuro. Elas não desfrutam o presente. E é isso que a gente precisa de fazer, gente. Desfrutar
o aqui e agora. Por exemplo, nós estamos agora conectados uns aos outros. Então é bom que eu desfrute de vocês e vocês desfrutem da minha companhia. Porque a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã. E o de ontem já passou. Não tem mais nada a fazer. Só tem a lembrança. Então, o que você precisa de estar fazendo? Tentar viver o presente. Esquecer o seu passado e focar aqui e agora. Eu desfruto disso aqui. Então, eu estou aqui comigo, eu com vocês. Vamos desfrutar desse momento. Você está com seu esposo, desfrute daquele momento. Você está com seus filhos, desfrute daquele momento. Você está na terapia, desfrute daquele momento. Você está no Pilates, desfrute. O negócio é que a gente está ali, mas a cabeça está longe. Então a gente não desfruta do momento. E o que a gente precisa de estar fazendo para a gente deixar de ser possessivo, obcecado? Eu preciso viver o presente. A gente vive muito no futuro. Só beber só um pouquinho de água, tá? A gente vive muito no futuro ou no passado. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de procurar ajuda. Para quê? Para que eu melhore como pessoa. A pessoa que tem, se sente com esse estado de posse do outro, é bom você estar sempre olhando para você, gente, e se perguntar, qual é a minha história? Qual é a minha história? Porque não tem como eu olhar para mim sem conhecer a minha história. Não tem como eu me curar das minhas coisas sem eu conhecer a minha história. Às vezes, a maioria de nós não quer conhecer a nossa história. É olhar para dentro de nós e se perguntar, é o sentir. Por que eu preciso estar sempre no controle das coisas? Isso não está certo. Por que eu preciso controlar o meu marido? Por que o marido precisa de controlar a esposa? Por que a esposa precisa de controlar os filhos? Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Tem mães que traça e quer que os filhos sigam. Você vai se formar nisso. Eu conheci, e vocês também devem conhecer, pessoas. Por exemplo, eu conheci pessoas que terminou a faculdade. Conheci um rapaz, ele fez direito somente para preencher o ego do pai dele. Porque o pai dele disse que ele tinha que ser advogado. Mas ele não tinha nada a ver com advogado. Ele fez direito, quando no final do curso ele pegou o diploma e falou, tá aqui papai, é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, ele gastou energia. E tudo para quê? Para satisfazer o ego do pai. Então, nós também, pais, precisamos de estar observando a gente. Para que eu preciso de controlar a minha filha ou meu filho? Para que eu tenho que riscar para ele passar em cima? E esse menino nunca assumiu essa advocacia. Depois ele fez medicina e hoje ele é um excelente médico. Tá? Então, às vezes a gente quer traçar a vida do outro, sendo que a gente não está dando conta nem da nossa. Então, procure observar dentro de você, que medo é esse? Eu estou olhando as horas aqui, gente, porque daqui a pouco eu tenho que encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer para mim, tá? Nós temos ali 20 minutos, 15 minutos. Então, é você olhar para dentro de você e começar a perguntar, por que eu preciso disso? Para que eu preciso disso? Que medo é esse que eu tenho? Começa a fazer essa pergunta. Por que essa falta de amor próprio em mim?
Por que eu preciso de ser dominadora? Por que eu preciso de ser possessiva? Por que eu preciso de estar controlando tudo e todos? Tá? O sentimento de posse, gente, ele é muito doído. A pessoa precisa disso para poder se sentir pessoa. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu começo a ver que eu preciso dessa libertação. E tem muita gente que consegue sozinho. Tem muita gente que vai para a oração, vai para a igreja, consegue. Outras pessoas não conseguem. Ainda estava falando com uma amiga minha essa semana passada, ela disse, a gente precisa de entender que tem coisas que só a oração não resolve. Aí a gente ainda falou, a oração já está falando, eu oro e eu ajo. Oração. Eu ajo e eu oro. Então tem coisas que só a oração não resolve. Tem coisas que só a terapia também não resolve. Tem coisas que só a medicação também não resolve. Precisa de um conjunto. Porque eu sou corpo, alma e espírito. Então eu preciso de cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Então, o que essas pessoas precisam de entender? Olhar para dentro de si, ver onde foi que ela se sentiu assim. E se você vê que esse processo você não consegue sair dele sozinho, busca ajuda. Foi alguma coisa lá na sua infância. O Dr. Rames fala que os nossos maiores traumas, gente, está na nossa infância. Ele diz que lá na nossa infância, a partir dos 3 anos de idade, principalmente, nós vamos começando a ter os nossos traumas e nós vamos guardando. Então, tem coisas que aconteceu na minha vida lá no passado, mas que me atrapalha hoje. Então, as pessoas que são possessivas, obcecadas, elas têm medo do abandono, talvez faltou lá na infância o carinho, o afeto, a atenção, de que ela precisava para ela crescer uma criança nutrida de afeto, nutrida de carinho, nutrida de proteção. E dentro do processo de terapia é lindo porque não cabe o julgamento. Nós, dentro do processo de terapia, a gente não julga. Por quê? Porque se os nossos pais erraram com a gente, eu sou mãe, se eu errei com os meus filhos, não foi de propósito. Se você, mãe, errou com seus filhos, não foi de propósito. É porque a gente não tinha entendimento, a gente não sabia, a gente também era doente. Então, busque ajuda para você primeiro se ajudar e depois você ajudar seu marido, seus filhos, as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Nós precisamos de olhar para dentro de nós e ver e sentir por que eu preciso disso. Quando você estiver passando por qualquer processo, gente, olha para dentro de você, inspira e respira, faz uma autorreflexão e pergunta para você mesmo, por que eu estou me sentindo desse jeito? O que está acontecendo comigo? Porque a nossa tendência é sempre mostrar que o outro está fazendo algo com a gente. Então, eu estou desse jeito porque o outro está fazendo algo comigo. Mas a gente não para olhar para dentro de nós e perguntar, por que eu estou me sentindo assim? E nessa pergunta, você vai se autoconhecendo. O autoconhecimento, gente, é excelente. Ele nos ajuda a nos curar, nos ajuda a nos libertar. E quando eu me curo, quando eu me liberto, a minha volta fica tudo mais fácil. Quando eu me curo, eu consigo lidar com as outras pessoas. Mas como que uma pessoa doente vai lidar com outro doente? Não tem como. Então a maioria dos relacionamentos estão tendo problemas e problemas e problemas porque os dois estão doentes. E os dois não parou para olhar para dentro de si e perguntar, meu Deus, por que eu estou assim? O que eu estou fazendo comigo e com a minha vida? Eu preciso de buscar ajuda. Gente, o primeiro passo da cura é eu entender isso. Eu olhar para mim, observar tudo
tudo que eu estou sentindo e tudo que eu estou passando, e eu começar a falar, gente, eu preciso de ajuda, e falar, e buscar ajuda. É excelente quando a gente fala, gente, é nobreza de alma. Quando eu olho para mim e falo, gente, eu preciso de ajuda. E eu, gente, não tenho vergonha de falar para vocês. Há um ano e meio atrás, quando meu esposo faleceu, eu quase entrei em estado de loucura. Eu falei, gente, eu estava tomando medicamentos fortes, eu não conseguia dormir. E quando eu fiquei mais ou menos um mês assim, quando um dia eu amanheci aqui, que eu gritei, eu peguei o travesseiro, eu gritava assim, Deus, o que que eu faço com essa dor? Eu não tô dando conta disso, tá me matando, me sufocava. É como se meu fôlego fosse, como se o meu ar fosse sair de mim. Era uma dor muito profunda. A dor do luto é uma dor muito profunda. Mas tem as outras dores que são semelhantes também. E quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu falei, gente, eu preciso de buscar ajuda. E eu fiquei muito orgulhosa de mim, e eu me sinto orgulhosa de mim hoje. Quando eu olhei para dentro de mim, eu falei, gente, eu sozinha, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu tô tomando remédio, eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo tudo que a minha crença me manda, mas eu não tô dando conta de sair dessa situação. Gente, eu gritei assim, falei, Deus, eu gritei do fundo da minha alma. Eu falei, Deus, me dá uma saída, porque senão eu vou morrer. Eu ainda falei comigo mesmo, senão eu vou parar na casa do caminho. O que é a casa do caminho, para vocês que não sabem? É uma casa que atende pessoas com problemas mentais aqui na minha cidade de Inhumas. Eu pensei, gente, se eu não buscar ajuda, eu vou parar na casa do caminho. Como vai ser para os meus filhos? E eu olhei para dentro de mim e eu parti para buscar ajuda. E quando, gente, eu comecei a buscar ajuda, eu comecei a ver, a clarear, foi clareando aqui dentro de mim. Foi vindo uma luz. Aqui dentro de mim eu já conseguia respirar. Eu já não vivia mais sufocada. Então, quando eu busquei ajuda, o meu mundo interno mudou. E o meu mundo externo mudou. E hoje eu digo para vocês, eu consigo ajudar outras pessoas hoje que estão na mesma situação que eu estive, porque eu me curei. A maioria de nós queremos ajudar o outro, não é nem por maldade, é porque a gente acha que a gente dá conta. Mas quando nós estamos doentes, a gente não dá conta de ajudar outra pessoa. Então, nós só temos 10 minutos agora. Olha para dentro de você, começa a sentir, se dá esse prazer de você olhar para dentro de você e se perguntar por que eu estou me sentindo desse jeito. Começa a fazer isso e você vai começar a se conhecer. E nesse autoconhecimento, você vai vendo o que você precisa, que tipo de ajuda que você precisa. E quando você achar o fio da meada, gente, é muito lindo. Quando você fala, gente, achei, é aqui, ó. Aqui que eu preciso de buscar ajuda. E quando você vai e você busca essa ajuda e você encontra essa ajuda, que foi no meu caso, eu tive, a Dalila, que eu falo que ela foi um anjo na minha vida, que Deus colocou na minha vida para me ajudar. As terapias, o processo de terapia comigo. Uma hora eu vou tentar mostrar para vocês como foi que estava o meu coração antes das terapias, porque eu coloquei no desenho que ela tinha. Que depois eu passei, depois de uma semana de uma imersão, como foi que estava o meu coração, totalmente mudado. Gente, as nossas emoções é igual o vento. O vento você não pega ele, mas você sente, não é? Liga o ventilador para você ver. Você não pega o vento, mas você sente ele. As nossas emoções é assim. Então se permita sentir, olhar para você e perguntar,
por que que eu estou me sentindo desse jeito? Ou triste, ou angustiada, depressivo. E você vai achar a resposta. E se você não achar, busque alguém que possa te ajudar. Para quê? Para você se curar. Dr. Rames fala que dentro de cada um de nós tem um médico. E é verdade. É o nosso cérebro. Quando nós começamos a mudar o nosso cérebro, porque a nossa mente é uma coisa, o nosso cérebro é outra, a gente começa a se autocurar. E nos exercícios da terapia, a gente vai aprendendo isso. Hoje eu sei como é que eu consigo me curar de muita coisa. Porque eu aprendi as técnicas. E é muito lindo quando a gente começa a observar, a sentir e a gente ter a técnica para a gente se autocurar de muita coisa, tá bom? Então esse é o meu recado para vocês nessa noite. Vamos procurar sentir aquilo que a gente que está nos incomodando. E se alguém disser para mim, para você que o meu comportamento está incomodando o outro, não ignora não, começa a falar. Então vou olhar para dentro de mim e me observar melhor. Aonde que eu posso mudar para que o meu companheiro ou a minha companheira viva melhor ao meu lado? Porque quando a gente está num relacionamento, a gente só quer viver bem com a outra pessoa. Só isso. A gente fala que a gente quer isso, que aquilo outro, a gente quer carro, casa, quer 1 milhão na conta, quer 2 milhões na conta. Gente, mas no fundo, a gente só quer ser feliz. No fundo, a gente só quer ter paz com a gente, com o outro. E eu só consigo ter paz com o outro se eu tiver paz comigo. Eu só consigo estar bem com o outro se eu estiver bem comigo. Mas tem coisa dentro de mim que precisa de passar pelos processos, tá? E você não tem culpa. Eu não tenho culpa de me sentir do jeito que eu estava me sentindo. É porque tinha acontecido, né, algo de extraordinário na minha vida que eu não esperava. E eu passei por aquele turbilhão. Eu passei por um turbilhão, conflitos, que eu comecei a entrar num estado de depressão. Graças a Deus que eu fui buscar ajuda. E muitas pessoas não vão. Elas ficam naquilo ali o tempo todo, patinando, tentando sair daquela situação e elas não saem. Então, maridos, mulheres, olhem para dentro de vocês. Comece a observar o comportamento de vocês. Converse com os seus companheiros, com suas companheiras. O que é que eu posso estar fazendo para estar melhorando o nosso relacionamento? O diálogo, gente, é fundamental em qualquer relacionamento. Seja de amizade, seja de trabalho, seja de marido e mulher, seja de mãe, filho. Qualquer relacionamento, o diálogo, ele é fundamental. A Soelma está dizendo, com certeza, quando o casal se entende, não tem coisa melhor. É isso mesmo, Soelma. Porque a gente só quer ser feliz com o outro. E o problema é que, às vezes, eu não estou feliz comigo. E eu quero pôr a responsabilidade no outro. Então, quando você estiver nesses conflitos, começa a olhar para dentro de você, parar e pensar e falar, meu Deus, como eu posso mudar para mudar o meu relacionamento? Como eu posso mudar para mudar o meu mundo ao meu redor? E se você não conseguir sozinha, busque ajuda, tá bom? O processo de terapia te ajuda muito. Se vocês quiserem conversar comigo, me mande no direct, vou estar sempre falando com vocês, vou estar respondendo. E dizer para cada um de vocês, toda pessoa que está no processo de possessividade, de obcecado, precisa de ajuda. É uma pessoa doente. Ela sente aquela sensação de abandono, de incerteza, de insegurança. Isso está dentro da pessoa. E essa pessoa precisa de buscar ajuda, tá bom? Alguma pergunta, gente?
Vocês querem me fazer alguma pergunta? Nós já vamos encerrar, que já tem 1 hora que nós estamos. Daqui a pouco o Instagram encerra de vez. Eu quero agradecer a vocês de coração e dizer qualquer coisa que vocês precisarem, pergunte para mim lá, me mandem as perguntas para que a gente vá respondendo. Quero saber de vocês, valeu a pena vocês me ouvirem, estarem aqui comigo? É muito importante para mim saber isso. Se sim, vocês colocam aí sim, para mim foi importante. E se vocês tiverem algum assunto para nossa próxima live, que é na segunda-feira, a Lu tá falando que foi excelente, obrigado. Se fez sentido para vocês, coloque sim, fez sentido. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, mande no direct, eu vou estar sempre respondendo. Se precisar de ajuda e a energia de vocês bater com a minha energia, eu estou à disposição de vocês. Rose tá falando que foi ótimo, obrigado. Jane, muito obrigado. Carol também. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês precisarem de mim, gente, tô falando de coração mesmo, de alma. Eu estou aqui a serviço do todo. Eu estou aqui para me ajudar. Eu quero dizer que é possível sim a gente viver uma vida em paz. Primeiro em paz com a gente. E em paz com quem está próximo da gente, seja o esposo, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o patrão, seja o empregado. É possível, mas a gente precisa de estar bem aqui e de estar bem aqui, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês. Beijo, até a próxima, tá bom? Um grande abraço, me mande perguntas, me mande lá no direct o que vocês querem. Tem o grupo VIP também, entrem lá, me mandem as perguntas, aquilo que vocês gostariam que eu falasse, pra gente estar conversando, porque aqui a gente tá numa conversa, tá? Eu conversando com vocês e vocês me respondendo, eu falando com vocês, é um papo de amigos. Eu que agradeço, Carol, obrigado tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, que nessa noite vocês tenham uma noite abençoada, tá? E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe.